Meus amigos investidores, chegou a vez do ALZR11. Hoje eu quero falar desse fundo imobiliário que compõe a minha carteira. Quero trazer os principais indicadores do mês de janeiro. Quero falar sobre a tese de investimentos. Quero falar dos seus ativos. E também quero falar da perspectiva para 2026, guidance, né? Mas antes de falarmos sobre o ALZR11, eu gostaria de pedir humildemente que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Então, pessoal, quero trazer aqui hoje o relatório, né, o resumo. O relatório está aqui, pessoal, como de costume, né? Que está o relatório do fundo imobiliário. Eu faço um resumo, que eu acho que fica mais fácil, né? Para a gente poder fazer a explicação. Eu quero trazer aqui o relatório do mês de janeiro de 2026, que eu vou falar sobre a consistência do fundo, a renda, o tipo de contrato, dentro de um cenário desafiador, que é a taxa, né, Selic é elevadíssima ainda, né, a 15%. Muito bem, os principais indicadores do fundo no mês de janeiro pagou proventos na casa de 8 centavos por cota, foi pago em 25 de 2. A vacância financeira e a vacância física está atualmente em 0%, ou seja, todos os aluguéis foram pagos e todos os imóveis estão alugados. O fundo possui 182.932 cotistas e em janeiro esse número elevou 4 mil a mais. Tem um patrimônio de 1,3 bilhões e o seu valor, né, a cota de mercado está a R$ 10,76, portanto alinhado com o seu VP. A tese de investimentos, né, é um diferencial aqui aos contratos do tipo atípicos. 100% dos contratos são atípicos. O que isso significa dizer? As multas são pesadas, né, em caso de uma rescisão antes do tempo. E isso garante proteção. E a maioria dos contratos, né, estão sendo reajustados pelo IPCA, proteção contra a inflação. O fundo tem uma diversificação, né, geográfica e setorial. Quando a gente olha para os setores, 3% são ativos de galpões refrigerados, 9% data center, a renda urbana 28%, galpões logísticos secos 29%, edifícios comerciais 31%. E os imóveis estão espalhados na Grande São Paulo, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, nessas proporções: 67% na Grande São Paulo, 14% espalhado em São Paulo e interior de São Paulo, 13% no Rio de Janeiro e 6% no Rio Grande do Sul. Os principais inquilinos, só gente grande: Coca-Cola, Mercado Livre, Rede Globo, Decathlon, Grupo Fleury, Air Liquide, Açaí, BRF e Clariante. Como falei, 0% de vacância física, 0% de vacância financeira. O fundo apresenta contrato do tipo atípico de longa duração. Em média, contratos apresentam 9 anos de duração, todos de forma atípica. A performance financeira em janeiro: o fundo fez uma receita total de 11 milhões, uma despesa de 1,2 milhões, um resultado, portanto, subtraindo receita e despesa, de 9,7 milhões, distribuiu 10 milhões, um pouquinho acima do resultado, portanto, teve que utilizar um pouco da sua reserva de caixa para dar aqui, né, 8 centavos em proventos, né, por cota. Olhando aqui para a DRE, vamos ver aqui, ó, 11 milhões de receita gerada, 1,2 milhões de despesa, resultado de 9,7, mas distribuiu 10, usou um pouquinho da sua reserva, né, do seu caixa. Os proventos, né, bem linear, o fundo mantém essa média de pagamento há um longo tempo e a projeção, né,
o guidance para o primeiro semestre de 2026 é manter pagando 8 centavos, né? 0,080 centavos por conta a 0,082 centavos por cota, portanto, 8 centavos por cota. Mesmo usando a sua reserva, né, o relatório traz aqui, ó, que o fundo tem uma reserva de lucro acumulado equivalente a 4 centavos por cota. O fundo vem sendo negociado na Bolsa de Valores, né, acima do seu valor patrimonial, e isso provavelmente pela qualidade, né, dos imóveis que o fundo tem e pela qualidade dos inquilinos que o fundo tem. Ou o fundo de fato está muito caro, ou ele está caro porque realmente precisa estar pela qualidade, né, dos clientes, né, pela qualidade dos imóveis, pela tese que tem, né, de contrato de tipo atípico, que traz bastante segurança. Então, em 76% dos pregões, o fundo foi negociado acima do seu valor patrimonial, PVP maior do que 1. Apresenta, né, obrigações a serem pagas, porém, o relatório traz uma informação importante. A posição atual de caixa é suficiente para honrar todas as amortizações de CRIs e parcelas de imóveis previstas para os próximos 4 anos. Mesmo com uma obrigação desse tamanho, né, com uma conta a pagar de 474,6 milhões, possui um caixa de 197,4 milhões, né, que ao longo dos anos equivale ao pagamento, né, dessas dívidas por um período de 4 anos. O fundo apresentou bastante resiliência, né, mesmo num cenário com a taxa de juros em 15%, sustentou o seu valor de mercado acima do seu valor patrimonial, e quando essa taxa de juros destravar, né, começar a cair, o fundo pode se beneficiar e ter uma grande valorização. A gestão do fundo é caracterizada como ativa. No mês de fevereiro finalizou a 8ª emissão de cotas. Eu participei, pessoal, comprei cotas do fundo abaixo do seu valor de mercado. Teve uma captação, desculpa, de 18,7 milhões. Atualmente comprou imóveis, né, para o Açaí e também para o grupo Fleury. Então aqui a gente chega, né, ao veredito final, né, 100% de contratos atípicos, trazendo bastante segurança, vacância física e financeira zero, inquilinos do tipo grade, né, fundo high grade, vamos dizer assim, o caixa cobre 4 anos das obrigações, dividendos constante, é um fundo que pertence à minha carteira, portanto, no meu ponto de vista, ainda vale a pena continuar elevando ainda mais a minha posição nesse fundo. Vamos ver como é que ele está aqui na carteira. Meu preço médio está em 10,47, o preço atual 10,80, sendo negociado acima do PVP, mas nesse caso, pessoal, não é porque o fundo está caro, é porque de fato ele apresenta números, apresenta clientes, contratos que nos traz segurança e faz com que o valor, né, do fundo no mercado elevando também o seu PVP. Na minha visão, dá para continuar comprando, não está tão esticado esse PVP, então dá para continuar elevando aqui a minha posição no LZR11. Com relação aos proventos, quando eu olho aqui somente para o LZR11, em janeiro ele me pagou R$ 2,25 e em fevereiro pagou R$ 3,26. Se a gente olhar aqui, o último pagamento do ALZR11 pagou 8 centavos por cota. Na ocasião, em fevereiro, eu tinha 39 cotas, então a expectativa de março, pagando a 8 centavos, como eu já tenho aqui um total de 54 cotas, então posso esperar. Vou fazer essa conta, né? 54 vezes 8 centavos
posso esperar aí um provento para o mês de março de R$ 4,32, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Um fundo bastante interessante, vale a pena manter na minha carteira, vale a pena aumentar a posição. Aí você avalia, pessoal, depois faça a leitura aqui do relatório gerencial. Aqui embaixo ele traz os ativos, né? Então vale a pena vocês depois darem uma lida nos ativos, na qualidade dos ativos e decidirem, né, depois de uma avaliação, se vale a pena ter o fundo na sua carteira de ativos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.